E o primeiro jogador nesta janela de transferência já assinou com o Santos até junho de 2027. A Nájila é o Dodô? Não. É outro jogador que vem da Europa, vem de algum outro clube? Não, é um velho conhecido do torcedor santista que inclusive já está no Santos, que é Soteldo, exatamente, assinou o contrato em definitivo com o Santos. Ele que estava emprestado até a última segunda-feira, dia 3, né, que foi quando abriu a janela de transferência. Aí deu essa demora um pouquinho, né, de assinar o contrato em definitivo e vamos falar aqui nesse vídeo sobre o que o Santos pretende fazer com o Soteldo e como isso também pode impactar na busca do Santos por reforços nessa janela de transferência. Mas antes de dar essas informações aqui, quero dar alguns recados. O primeiro dos recados é mandar um grande beijo e desejar melhoras ao senhor João Francisco, né, que a filha é a Camila, que me mandou uma imagem que me emocionou bastante dele no hospital, internado, acompanhando a minha live. Então, um grande beijo para o senhor, muito feliz de ter você acompanhando aqui os conteúdos que a gente sempre posta, independente, né, do momento do Santos. Se tá bem, se tá mal, o senhor sempre me acompanhando, então isso é um combustível para sempre estar aqui falando de Santos com vocês. Então, muito obrigada, fiquei muito feliz em saber que você me acompanha. E um outro recado é que este vídeo é um oferecimento da 1xBet, uma das maiores casas de apostas do mundo, que patrocina inclusive o Barcelona e é parceiro aqui do canal. E para você ganhar um bônus de 100% no valor depositado, usa o nosso cupom NGLUZ, através do link que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado, que você dobra o seu valor. Então, por exemplo, colocou R$100, fica com 200 e assim até depósitos de R$1.200. E vou dar a dica, tá? Esse final de semana tem alguns jogos interessantes para apostar. Vou dar a primeira dica, que é Vasco e Cruzeiro. Confesso que eu vou fazer a minha aposta também secando o Vasco, né? Vasco que tá ali nas últimas colocações. Então, a vitória do Vasco tá pagando 2,53 e a vitória do Cruzeiro 2,81. Vou torcer para o Cruzeiro, então vou fazer minha fezinha aqui no Cruzeiro, né? Seria importante, inclusive, para o Santos essa vitória do Cruzeiro. Uma outra partida que eu acho interessante ficar de olho é Palmeiras e Flamengo, lá no Allianz Parque. O favoritismo tá para o Palmeiras, 2,1 a vitória deles e 3,34 para a vitória do Flamengo. Mas entre nós, né, não é nenhum absurdo pensar uma vitória do Flamengo. Também vou ser um pouco clubista nesse jogo e vou de Flamengo também. E se você é maior de 18 anos e quer fazer a sua aposta, o link na descrição e no primeiro comentário fixado, e usa lá o meu cupom NGLUZ, que aí você ganha esse bônus de boas-vindas, tá certo? Bom, vamos então à matéria da UOL, que fala sobre essa situação do Soteldo. Inclusive, quero a opinião de vocês aqui nos comentários se você reintegraria ou não o Soteldo ao elenco do Santos. Me fala aqui a sua opinião, que eu quero saber demais, tá certo? Então, matéria da UOL que fala o seguinte: afastado, Soteldo assinou o contrato com o Santos até junho de 2027, nesta sexta-feira. O Santos tentou, sem sucesso, desfazer a compra junto ao Tigres, do México, mas o Peixe confirmou o acordo para pagar 20 milhões em 4 parcelas por 50% dos direitos econômicos. Vale ressaltar que o departamento jurídico do Santos foi questionado, foi procurado. Olha, o departamento jurídico, se a gente desistir da compra do Soteldo, pode dar ruim pra gente? E aí o departamento jurídico do Santos falou: olha, Santos, é melhor comprar o Soteldo porque parece que tem algum documento, né, que o presidente do Tigres disse que o Santos tinha assinado, de que iria efetuar a compra. Então, para não dar problemas jurídicos, então o Santos vai honrar, né, esse compromisso de 20 milhões, cerca de 20 milhões de reais, 4 milhões de dólares. Continuando. O Santos afastou o Soteldo por indisciplina após ter notificado o Tigres sobre exercer a prioridade de compra. O Peixe, então, foi obrigado a efetivar um novo contrato. O objetivo agora é encontrar um clube que assuma a dívida.
Como Soteldo já fez 7 jogos do Campeonato Brasileiro, ele não pode atuar por outra equipe da Série A. Soteldo tem sondagens do futebol árabe. O Santos, receoso pelo histórico de indisciplina do jogador, não descarta um empréstimo. A prioridade é a venda. Então, assim, dificilmente o Soteldo volta a vestir a camisa do Santos, pelo menos com o Paulo Turra como treinador, né? Isso a gente comentou já em outro vídeo, em lives, sobre essa questão do Soteldo, que ele não gostou da forma que foi conduzida, né, essa punição a ele, esse afastamento, e ele chegou a falar, olha, com o Paulo Turra eu não jogo. Então vamos ver como o Santos vai resolver isso. O Santos tenta um empréstimo que pelo menos ele jogaria, né, apareceria em alguma equipe, ou uma venda, que é o que o Santos deseja, e se der, né, uma venda acima do que o Santos vai pagar para a equipe mexicana. E aí, só pra gente lembrar o que o Soteldo fez, Nájila, né, para ele ser punido. Então, vamos relembrar. Soteldo não quis participar de uma atividade ainda no vestiário depois do empate em 0-0 contra o Blooming, na última quinta-feira na Vila Belmiro. Na sexta, dia do seu aniversário, Soteldo iniciou o treino, mas soube por um dos auxiliares do técnico Paulo Turra que ele ficaria fora do tático por causa da indisciplina do dia anterior. O venezuelano, então, foi embora do CT Rei Pelé. Esse não é o primeiro ato de indisciplina de Soteldo. O próprio presidente Andrés Rueda afirmou que não tentaria contratá-lo de volta por conta de sua falta de postura. Ele voltou atrás, trouxe de volta e falou que conseguiria contratá-lo. Só fazendo um lembrete aqui, essa entrevista, né, que o presidente Andrés Rueda fala que não contrataria o Soteldo por conta dessas questões, né, extracampo, foi uma pergunta minha, né? Para quem não lembra, lá no Santos Cast, o Santos me convidou para entrevistar o presidente Andrés Rueda, e era um momento onde muitos, né, perguntavam: será que o Santos pode repatriar o Soteldo e tal? Falei, vou fazer essa pergunta. O presidente do Santos disse isso, né? Só que ele não cumpriu com a promessa. Soteldo voltou ao Santos e o Santos, inclusive, vai pagar pelo Soteldo, né? Enfim. Nas redes sociais, Soteldo afirmou que falaria em breve. Até agora, porém, nenhum esclarecimento foi feito, né? Ele fez, inclusive, um story, né, no domingo, falando que podem falar o que quiser, em breve eu vou falar o que aconteceu e coisa e tal. Até agora, nenhum pronunciamento do Soteldo. Seguinte, como é dito na matéria, não é a primeira vez que o Soteldo faz alguma coisa que desagrada o Santos. E veio um treinador que já deixou bem claro que não vai tolerar atos de indisciplina. Não sei como era com o Odair Hellmann, né? Se ele passava pano, aliviava, mas com Paulo Turra é diferente. O Santos já tem 6 jogadores afastados, sendo 3 por indisciplina. Ele já disse isso em entrevista coletiva, que ninguém é maior que o Santos. Fez algum ato de indisciplina, será afastado. Só que tem alguns pontos que a gente pode discutir aqui em relação a essa questão do Soteldo e até mesmo pegando algum gancho de Natan e Lucas Pires. Imagino, né, que o Paulo Turra e a diretoria do Santos entenderam que esses atos de indisciplina dos 3 citados foi algo muito grave e também para dar exemplo a outros jogadores. Então, quando a gente pensa em reintegrar o Soteldo, não dá pra gente também fingir que não existe o Natan e que não existe o Lucas Pires. Porque você imagina, no desespero, o Santos está brigando contra o rebaixamento, não conseguiu contratar nenhum atacante de lado. Vai, Soteldo, volta aí pra jogar com a gente. E o Natan e o Lucas Pires? Você não vai reintegrar? Você entende o problema que pode gerar? Por que você escolhe só para reintegrar um e não o outro? Né? Esse é um primeiro ponto. Outra situação, exatamente isso que eu falei. Afastando o Soteldo e também com a venda do Ângelo, se faz necessário você ir ao mercado procurar atacantes para essa posição. O Santos hoje tem o Patati, o Mendonça e o Lucas Braga. E o Lucas Barbosa também, né? Que se precisar, joga ali por aquele lado. E aí?
é mais um jogador que você precisa contratar para reforçar, qualificar o seu elenco. Você já comprometeu em 20 milhões as contas do Santos. Uma parcela vai ser paga em setembro, agora, pelo atual presidente Andrés Rueda. As outras parcelas, o próximo presidente do Santos que vai ter que bancar. Para um jogador que, até onde a gente sabe, não volta mais a vestir a camisa do Santos, pelo menos com o técnico atual, que ele próprio já disse, né, a pessoas próximas que não vai trabalhar mais com o Paulo Turra. Então, olha o problema que você cria. Outro ponto, o Santos vai conseguir recuperar esse dinheiro do Soteldo? Vai conseguir vendê-lo? Como diz a matéria da UOL, tem alguns clubes árabes que estão sondando a situação do Soteldo. Será que vem essa proposta maior ou igual ao que o Santos vai pagar ao Tigres? Porque é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal e acho que é válido a gente repetir nesse assunto, que é o seguinte: a mensagem que o clube passa ao mercado. E tem duas mensagens nessa situação do Soteldo. Primeira mensagem é uma mensagem que o presidente Andrés Rueda, nas poucas vezes que vem a público, diz que é que o Santos precisa vender jogador para se reforçar. Então, se você é um clube que está interessado em algum jogador do Santos, você não vai oferecer um valor alto, você vai começar oferecendo um valor mais baixo. Porque é aquilo, né? Se você está desesperado, precisando de dinheiro, eu vou te oferecer menos, porque você está desesperado, então vai que no desespero você aceita, né? Essa é uma primeira questão. A outra questão é que ele foi afastado. E olha o contexto em que ele foi afastado, né? O Santos vai comprá-lo e não quer utilizá-lo. Então, que mensagem isso passa para o clube? Será que o clube não vai ficar com o pé atrás de, pô, será que eu vou comprar o Soteldo? Mas se ele fizer algum ato de indisciplina aqui também? Porque no Tigres, no aniversário dele também, ele aprontou a mesma coisa, né? Não participou de uma atividade e tal, e aí o Tigres também afastou, e aí veio o Santos, né, e acabou contratando o Soteldo por empréstimo. Então não é a primeira vez que ele apronta no dia do aniversário dele. No próprio Santos já tem outros atos, né, de indisciplina, tanto na primeira passagem como agora também. Enfim, me preocupa essa situação, né, que você se compromete os cofres do clube em 20 milhões para um jogador que a gente não sabe se vai conseguir recuperar o valor investido ou o valor gasto, né, como queira. E é isso, né? E você ainda vai ter que gastar dinheiro para ter uma peça de reposição. Enfim, é um problemão que o Santos se enfiou. Um problemão. Por isso que quando alguém fala, Nájila, mas reintegra o Soteldo, ele é o melhor jogador tecnicamente do elenco. Eu concordo que ele é o melhor jogador tecnicamente, mas é o que eu disse, né, anteriormente. Se você reintegra o Soteldo, você dá uma mensagem para o elenco de que tudo bem, ato de indisciplina. Você dá uma mensagem para o Lucas Pires e para o Natan que talvez eles possam ser reintegrados também. E aí? Aí você perde o vestiário de vez, né? Enfim, mas eu quero saber a sua opinião, tá? Mesmo se ela for diferente da minha, eu quero bastante saber o que vocês pensam sobre esse assunto, que de fato é muito complexo, tá certo? Qualquer novidade, a gente volta aqui para falar sobre o Peixão. Grande beijo e fui!